Esopo nos conta a história de um diálogo que houve lá no alto entre o Sol, que é o rei dos astros, e o vento que o desafiava para tomar o seu reinado. O vento então propôs um desafio. Está vendo aquela mulher lá embaixo que está com a blusa? Sim, disse o Sol. Então, quem conseguir arrancar a blusa daquela mulher será considerado o rei dos astros. Beleza. Então o vento começou a mandar rajadas fortes, 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 cada vez mais fortes. Quanto maior a intensidade da rajada, mais a mulher se agarrava na blusa. Não deu certo. Chegou a vez do Sol, então ele, na calma, com paciência, humildemente foi mandando ondas de calor. Aos poucos aquela mulher foi se sentindo aquecida, segura, até o ponto que retirou a blusa. O rei dos astros deu uma lição na soberba do vento. O rei do universo deu uma lição para os apóstolos, que também serve para nós. Ele se despiu e lavou os pés dos seus apóstolos na humildade. E essa é a proposta que Jesus nos faz nesse dia de hoje, através desse evangelho, que está no livro de João 13, de 16 e seguinte. Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Hoje nós vemos uma soberba muito grande, muito grande, muito grande. E é uma coisa que nós temos que vigiar sobre isso. A gente que evangeliza através da internet, às vezes pensa, eu tenho tantos seguidores, são seguidores de Jesus que olham para mim como espelho. E é assim que deve ser. Tem que ser seguidores de Jesus. Então Jesus, na humildade, ensina que está a felicidade, na humildade. Por que Jesus lavou os pés? O ato de lavar os pés era para os escravos, porque naquela época as estradas eram empoeiradas. Então, chegavam lá com os pés sujos, e como naquela época a mesa era baixa, né, então a sujeira nos pés incomodava. Então os servos vinham e lavavam os pés dos visitantes, das pessoas que chegavam. Jesus se coloca na condição de escravo. E detalhe, aqui diz no evangelho anterior que Jesus tira a sua túnica, ele se despe, põe a toalha amarrada. O que significa que Jesus, aqui está acontecendo um ato profético, digamos assim, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus se despiu da realeza, veio e na humildade lavou os nossos pecados, e quando terminou, então, ele colocou novamente a roupa, que significa que ele subiu aos céus. Né? É interessante que aqui acontece esse ato profético. Né? E Jesus então vai falar: se compreendesse essas coisas, sereis felizes sobre as condições que praticardes. Não vos digo isso de todos. Conheço os que eu escolhi. É preciso que se cumpra essa palavra. Aquele que come do pão comigo levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar, quando a gente levanta o calcanhar, a gente quer esmagar algum inseto, né? E de fato, Judas ainda não sabia exatamente como fazer, mas Judas aqui, né, está explícito que levantaria o calcanhar contra Jesus. Né? E Jesus aqui então vai dizer para que eles não se escandalizem quando isso acontecer. E na sequência, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que eu enviou. Então, aqui está dizendo que Jesus não quer se colocar numa condição maior do que Deus Pai que o enviou. Né? Jesus está falando aqui enquanto homem, que ele não é maior do que o Pai que está no céu. Enquanto Deus, sim, ele tem toda a dignidade, mas ele se coloca na qualidade de um servo diante do Pai. E está dizendo aqui para os seus discípulos: quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Então Jesus está dizendo, deixando bem claro aqui, que a missão que Jesus os envia, na verdade, não é para que eles se tornem soberbos, não. A missão é de Jesus. Eles são só servos que devem se colocar na missão por Jesus, na pessoa de Jesus. E é isso que Jesus nos convida nesse dia de hoje. Nos convida a seguir, a fazer o que ele nos ensinou para alcançarmos a felicidade, que é lavar os pés dos nossos. Deus te abençoe.